Boa noite, são exatamente 23 horas e 45 minutos, dia 30 de dezembro de 2025. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para todos vocês. Pois bem, estou aqui para meditar acerca de uma passagem muito conhecida pelos irmãos, porém é algo que, quando nós tentamos ler a palavra de Deus com o entendimento dentro da nossa cultura, fazemos loucura com a palavra. Antes de meditarmos na palavra, a Bíblia é um livro muito especial, muito lindo, embora escrito em outras culturas, em outros tempos passados, porém é um livro maravilhoso, fantástico. É a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Enfim, eu vou ler o texto aqui e nós vamos, conforme nós vamos nos adentrando aqui, buscaremos as respostas. Nós vamos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e alguns outros versículos aqui que eu vou estar lendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 27, está relatado: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amém? Só até aqui. Depois o outro é o 22. O que será que o apóstolo está passando aqui? O que será que ele está dizendo? Qual a intenção dele escrever e enfatizar que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir, as fortes, para confundir as sábias, como nós lemos aqui. O que Deus está tentando, o que Paulo está tentando dizer com isso? Qual é o sentido? O que ele está tentando passar? Qual é o real sentido de tudo isso? O que ele está vivendo? Qual é a cultura? Onde ele está? Sabe, amados, essas são algumas e outras perguntas que nós, leitores e estudantes da Palavra de Deus, deveríamos fazer quando nós lemos alguns textos, e a Bíblia, um livro tão enigmático também, nos deixa claro isso. Para nós entendermos a mente do apóstolo, a intelectualidade do apóstolo, o que ele está fazendo, o que ele está falando neste versículo, qual é a verdadeira razão por ele dizer assim. Eu vou ler de novo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Interessante o texto. Será que realmente é isso que o apóstolo está tentando passar? Será que é isso mesmo? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo? Deus escolhe as coisas fracas deste mundo? E eu venho dizer para você que não é isso que o apóstolo está dizendo. Ainda é muito cedo. É o que ele está dizendo. Mas você precisa entender, não estou entrando em contradição, é o que ele está dizendo. Mas vocês precisam entender o que está passando aqui, dentro deste contexto.
cultural, dentro deste contexto social e principalmente intelectual. Quando eu fui entender por que o apóstolo aqui está dizendo, enfatizando que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, para confundir as sábias, os sábios e os fortes. Enfim, o que o apóstolo está tentando dizer? Quando nós vamos ler a palavra de Deus, para aqueles que gostam de preparar os seus sermões, aí fica uma dica muito construtiva e muito de bons resultados, porque nós não corremos o risco, quando fazemos isso, de não cairmos em heresias. Eu gostaria de deixar claro para você. Primeiro você precisa se perguntar: por que o apóstolo escreveu isso? Quem foi que escreveu? Qual era o sentido do que o apóstolo estava tentando passar? E o que ele queria passar? O que ele tinha em mente? Qual era o real sentido desta carta? Aproximadamente, a primeira carta aos Coríntios foi escrita 52 a 53 aproximadamente depois de Cristo. Ele está em Éfeso e ele está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. Vamos lá, já vou começar a aplicar aqui para você entender o que realmente está acontecendo aqui com o apóstolo e o que realmente ele está tentando passar. Quando eu comecei a passar a entender acerca do que o apóstolo está tentando passar, o que ele está tentando passar e o que ele está passando para a igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 27, que nós acabamos de fazer aqui a leitura do texto. Enfim, para entender um pouco acerca disso, eu gostaria até de enfatizar essa breve reflexão olha como é contraditório. Se você ler essa passagem como em seu sentido literal, você vai afirmar que é o que você acabou de ler. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas, 27, 1 Coríntios 1, 27, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Se você ler no sentido literal, você terá essa resposta, e não é errado. Mas existem certas habilidades aí que nos fazem chegarmos ao contexto e ao que está realmente de fato acontecendo, e assim nós temos então o real sentido do que o apóstolo está falando e o que realmente ele está tentando passar à igreja de Corinto. Vamos lá, já vou começar aqui a aplicar para vocês, de forma que vai ficar bem rápido aqui, vou tentar ser bem prático e de uma forma que vai deixar bem claro acerca do que está acontecendo aqui. Enfim, vamos lá. O apóstolo Paulo está em Éfeso, aproximadamente 52, 53 depois de Cristo, do ano aproximado. Ele está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. E eu já gostaria aqui de dar nome a essa reflexão: a intelectualidade na pregação de Paulo aos Coríntios. Você vai entender como é contraditório. Aqui está falando que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E muitas pessoas pegam esse versículo e realmente, olha para a minha vida, eu sou
Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu sabia, tinha jeito para mim. Eu não era tão perdido. As pessoas que vêm do mundo, elas pegam esse texto e lê desta maneira. E também não vamos deixar aqui de fora que até muitas outras pessoas que já estão no meio cristão, já são pessoas que já estão muito tempo na fé, também leem e interpretam dessa maneira. Porém, é totalmente o contrário. É totalmente o contrário do que elas entendem. Vejamos, vamos lá então. Eu já quero aqui enfatizar e dar nome, como eu disse aqui, a intelectualidade de Paulo, na pregação de Paulo para com a igreja de Corinto, para com os coríntios. Enfim, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo? Não, Deus não chama ninguém nem louco. Deus não chama louco, Deus não chama ninguém despreparado, que pode ser despreparado, depois ele pode preparar, depois ele vai cobrar que você venha se preparar. Mas Deus não chama ninguém, nem um louco. Não estou aqui menosprezando os loucos, não é isso. Mas Deus não chama louco, Deus não trabalha com louco. Para dar fundamento, início à tua igreja, Deus chamou, a igreja que somos nós, os gentios, Deus chamou um teólogo, doutor da lei, fariseu. E não era apenas um fariseu, mas era um fariseu que se destacou entre os seus companheiros de academia, de universidade, e também foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ninguém, nada menos, nada mais que entre todos, ele era ali um dos melhores. Ou seja, além dele se destacar, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos melhores de seu tempo, de sua época, e Paulo também já se destacava. A mente, a inteligência deste homem, a intelectualidade deste homem é de tamanha que não dá para... É um intelectual, digamos assim, não vamos dar... Enfim, então, aqui, só para você entender o que está acontecendo aqui, eu vou ler outros versículos antes de aplicar, para não ficar apenas das minhas palavras, correto? No mesmo livro aqui, de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 18, eu vou ler aqui e os irmãos, depois eu vou, conforme eu for aplicando, para não ficar apenas nas minhas palavras. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. De onde o apóstolo Paulo tirou essa loucura? Por que ele fala tanto de loucura? A palavra da cruz é loucura. A pregação dele é uma loucura. Lembra? Grava aí, eu te disse para você a parte da intelectualidade na pregação de Paulo, a mente brilhante que ele é, a estratégia evangelística de Paulo. Um pouco mais à frente eu vou explicar e vai ficar claro. Vamos lá para o 21, lemos o 18, né? Que fala acerca da loucura da pregação da cruz. Então vamos para o 18. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas, de novo, loucura da pregação, a cruz é uma loucura. Enfim, vamos para o 23. Mesmo capítulo, nós lemos o 27, o 18, o 21, agora nós vamos ler o 23. O 23 aqui vai matar, já já eu vou explicar. Mas nós que pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora aqui vai ficar legal aqui. Esse versículo aqui, ele já matou. Pois o 22. Porque
Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Espera lá, vamos lá. Quem são os gentios? Os gregos, que eram os coríntios, que o apóstolo Paulo aqui está evangelizando, eles são gentios. Então mata aqui o que está acontecendo. Por que ele fala de tanta loucura? Porque o 18, a loucura da pregação, o 21, o 22, o 23, o 24, ele vai falar da loucura da pregação, os versículos aqui citados, do capítulo 1 de 1ª Carta aos Coríntios. Então ele fala tanto da loucura da pregação, mas por quê? Você já vai entender a intelectualidade da mente brilhante deste homem. Você precisa entender o que ele fez. Por que ele fala tanto de loucura? Deus não escolhe os loucos. Não, mas está aí, o apóstolo Paulo acabou de dizer que ele escolhe as coisas loucas deste mundo. Já vou aplicar para você. Simples. O versículo de número 22 e 23 diz, Paulo afirma dizendo que a loucura da cruz de Cristo, que a cruz de Cristo para os judeus é escândalo, mas para os gregos, que são os gentios, é loucura. Ou seja, olha a mente brilhante desse intelectual chamado apóstolo Paulo. Ele vai pregar para os gregos, porque Corinto era província da Grécia, então, do Império Grego. Então, isso deixa claro a mente intelectual deste evangelista. Ele se fez... Espera aí, então tá. Se a cruz de Cristo é loucura para os gregos, então ele usa esse termo. Nós que somos loucos, porque os gregos diziam que a crucificação de Jesus era loucura para os gregos, mas como que a pregação da cruz de Cristo era loucura, porque o que acontecia naquele mundo, naquele tempo, naquela cultura, é que, como a filosofia naquele mundo grego era muito forte, predominante, então eles buscam, o texto nós lemos ali, os gregos eles buscam sabedoria, mas os judeus, que eram seus irmãos, compatriotas, eles buscavam sinais, os sinais do Messias. Então aqui Paulo, com a sua inteligência, com a sua intelectualidade, com a sua mente brilhante, simples, ele usa esse termo loucura, ele pega, os gregos acreditam que a cruz de Cristo é loucura para nós, mas para eles que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ou seja, a mente intelectual de Paulo, uma mente brilhante, ele usou esse termo loucura, já que eles acreditam que a nossa pregação e a cruz de Cristo é loucura, então ele pegou esse termo loucura, que os gregos se julgavam sábios, pois eles buscavam a sabedoria, pois a sabedoria, a filosofia era predominante naquele mundo grego. E acredito que até nos dias de hoje. Enfim, mas os gregos, eles buscavam a filosofia, eram forte a filosofia predominante ali. Então, e eles viam a cruz de Cristo como loucura. Então, o que o apóstolo Paulo faz? Ele pega como um gancho, aspas aí, ele pega como um gancho aquilo, usa esse termo que eles acreditavam, em cima desse termo, que era loucura, a cruz de Cristo, e ele então pega isso como um gancho para a sua pregação. Mas para quê? Para salvar os gregos, para salvar os coríntios, para salvar todo o povo que era gentil. Deus não escolhe nenhum louco,
Nós não somos loucos. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, ele está se fazendo conforme a crença dos gregos para ganhar eles para Cristo em uma evangelização. Uma intelectualidade da mente dele, de ele usar isso a seu favor, já que os gregos, os coríntios, eles estão dentro dessa cultura, então eles acreditam que a nossa pregação, eles acreditam que a cruz de Cristo é loucura, então ele vai usar esse termo, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e para confundir as sábias. Quem são os sábios? Os sábios são os gregos, pois eles buscavam a sabedoria. Lembra aqui que nós lemos? Os judeus pedem sinais, que a vinda do Messias, mas os gregos, eles buscavam a sabedoria e viam a cruz de Cristo como loucura. Então o apóstolo Paulo, com sua intelectualidade, ele usa isso a seu favor como instrumento para a sua pregação para com os coríntios, para com os gregos, para com os gentios. Ou seja, isso tudo só para ganhar uma estratégia de evangelização. Aí você vai me dizer, você está equivocado. Não, vou mostrar para você. Vou abrir lá na primeira carta aos Coríntios novamente. Se você quiser abrir aí, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 20. Vamos entender? A mente de Paulo. Nós estamos estudando a mente de Paulo. Sabe, amados, às vezes nós queremos falar acerca de Deus. Mas, quando nós estudamos a mente do pregador, nós entendemos o que passa na mente dele, como que ele está pregando, como que ele está evangelizando. Você vai entender mais fácil aqui, a hora que eu esclarecer aqui um outro versículo que é paralelo ao que eu estou dizendo aqui. Não estou dizendo nada que é com as minhas palavras. É Bíblia. Vamos lá então. Capítulo de número 9, versículo de número 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 20. Procedi para com... Vamos ler o de cima, os anteriores aqui, os de cima. Vamos ler aqui o 18, vamos para ficar mais fácil. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo como ele fez para ganhar, para evangelizar, onde ele evangelizou. Então aqui é ele mesmo dizendo com as suas palavras. Você vai entender a mente dele. O 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do dinheiro que ele me dá. 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Ou seja, quando ele foi com os judeus, ele foi como um judeu, ele é judeu. E ele se fez escravo para servir o evangelho àqueles, como ele se fez escravo mesmo, ele sendo livre. Procedi para ganhar os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei. Ou seja, conforme a lei, ele se fez, mesmo com toda a sua sabedoria, com todo o entendimento que Deus deu para ele, ele se fazia como judeu, para ganhar os judeus, para Cristo, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ele está dizendo. 21. Aos sem lei, que são nós, né, os gentios,
como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco, 22, para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, como a fim de me tornar cooperador com ele. Amém? Glória a Deus. Então aqui, amados, ficou claro a pregação, a mente de Paulo. Para entender aqui esses versículos aqui citados, o 18, 21, 22, o 24, 23, você agora vai entender melhor. Ele se fez fraco para com os fracos, ele se fez sem lei para os sem lei, e fez como aquele que está debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei, que nada mais é os judeus e os gentios. Então aqui, amados, ficou claro. Deu para entender? Fiz tudo isso daqui só para você entender. Deus aqui, o escolher as coisas loucas deste mundo, o apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios que os loucos são os que acreditam na cruz de Cristo. Por quê? Porque os gregos acreditavam que a cruz de Cristo era loucura, que a pregação da cruz era loucura, que a cruz de Cristo era loucura. Então, vai uma dica aí para você, evangelista. Dá para pegar aí um pouco a inteligência de Paulo, a sua intelectualidade. Ele se fez, em todos os lugares que ele foi, ele se fez conforme a cultura. Parece até um sincretismo religioso. Vou dar nome aqui, como se fosse o sincretismo. Ele fez isso, mas ele fez a fim de ganhar as pessoas. O sincretismo religioso, essa é boa. Mas a intelectualidade de Paulo ali, ela vai além. Ela nos deixa claro que ele foi um homem muito sábio, muito inteligente. É o mesmo que, já imaginou, ele chegar lá com os gregos: eu sou teólogo, eu sou um homem teólogo, eu falo latim, falo aramaico, hebreu, e falo latim, aramaico, um pouco do hebreu, e sou doutor da lei, e ele começar a discutir. Não, ele faz um sincretismo na sua intelectualidade. A intelectualidade da pregação de Paulo. Viu como dá para nós fazermos loucura? Está na Bíblia. Ele está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As sábias são os gregos. Ele mesmo disse que os gregos buscam a sabedoria. Os judeus pedem sinais, que são os sinais do Messias. E o Messias já veio, né? Nesse caso aqui já tinha vindo, e eles ainda estavam esperando o Messias, e Paulo está pregando exatamente o Messias. Mas enfim, só para você entender como que um contexto ele manda muito, é muito forte na pregação. Você que gosta de pregar, preparar os seus sermões aí, os seus esboços, buscar em Deus, ler, buscar, isso tudo é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas eu acredito, biblicamente falando, que quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, eu mesmo gosto de ministrar a palavra, quando vou ministrar a palavra de Deus, eu gosto de trazer uma mensagem expositiva. O que é uma mensagem expositiva? É uma história bíblica. Você tem que contar a história, contar o contexto cultural, social, religioso. Isso é uma mensagem expositiva. Temos também aquela mensagem em tópicos, que é aquela mensagem que vai tirar alguns tópicos ali e fazer comparações, e então essa mensagem, ela é a mensagem em tópicos, né? Falar de um assunto, do mesmo assunto, mas buscando ali uma abrangência na palavra, na Bíblia,
e citando alguns versículos que são de acordo uns ali com os outros ali paralelamente. E nós temos também a terceira mensagem, que é aquela mensagem onde, como eu disse aqui, que é aquela mensagem que vai falar acerca mais de textos, que são textos paralelos aos outros, como a do tópico. Mas aí o sermão ele fica mais trabalhado. Temos a do tópico e aquelas que são feitas em paralelos, né? Ali em seus versículos, e também, mas a que eu acredito, biblicamente falando, não estou dizendo que as outras são erradas, não. Mas a mensagem expositiva, ela é a mensagem que eu acredito, mas eu acredito embasado na palavra. Porque quando eu falo que eu acredito, é porque estou embasado na palavra. Ou seja, quando você vê Jesus pregar um sermão, e ele começa o seu sermão, ele é todo bem elaborado, ele é um sermão alinhado. Ele começa, certa feita, um homem, ele começa contando uma história. Essa história tem todo um enredo, tem todo um contexto, onde vai ter a mensagem, ela tem que ter a história, tem que ter o enredo ali, o contexto, tem que ter a aplicação. Se você for pregar e você começar a ministrar, e você só contar a história e não ter a aplicação, que com ela às vezes vem até a revelação junto, isso você não pregou, você contou uma história. E se você iniciar a mensagem, estou falando da expositiva, e você apenas aplicar os textos, você não pregou, porque você tem que contar a história. Então é mais difícil. Eu acredito, porque você tem que comer Bíblia, irmão. Entendeu? Você tem que montar ali o cenário, monta o cenário da mensagem, você constrói ela e você dá sentido nela. Porque não adianta eu pego a minha palavra, a Bíblia, e leio ali um texto, vou contar a história da minha vida. Entendeu? Não. Eu tenho que ser fiel ao texto. Então aí tem que comer Bíblia. Né? Enfim, viu como que quando você tem o contexto, você então chega ao sentido do que o pregador ali está tratando com as pessoas daquele tempo, daquela época. Fica mais claro. Então ali eu dei até o nome aqui a esta reflexão: a intelectualidade de Paulo para com os coríntios. Ele se fez, já que vamos entrar agora na mensagem. Já que vocês estão dizendo que nós somos loucos, então Deus escolheu então as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os sábios aqui eram os gregos que buscavam a sabedoria. E Paulo tinha isso em mente, pois ele estava evangelizando uma província que fazia parte da Grécia, do Império Grego. Então ele é extraordinário, um homem inteligentíssimo. Se você ler um pouco mais à frente ali, os capítulos 6, capítulo 5, capítulo 7, ele vai ali dar algumas instruções, mas ele é extraordinário. Ele é fora do comum. Mas a unção e mais a graça que Deus lhe deu, então Deus não chama nem louco. Até porque para fundar as bases da tua igreja, Deus chamou um homem intelectual, inteligentíssimo, que conversavam com filósofos do seu tempo, da sua época, que conversava com homens sábios, e ele evangelizava essa gente. Quer ver que o pensamento de Paulo, a intelectualidade de Paulo, era exatamente isso? Quando Paulo estava na Grécia, ele chega, então ele vê vários altares de deuses. E quando ele
ele vê ali ao Deus Lua, ao Deus Sol, ao Deus Marte, ao Deus Júpiter, ao Deus Saturno, ao Deus Atena e por aí vai. De repente ele lida com um altar que estava vazio entre aqueles. E ali ele vê ali ao Deus desconhecido. Ali ele olha, então ele pega mais um gancho nessa mensagem, estudando a mente de Paulo. Como que isso muda a nossa relação em ver o apóstolo, o intelectual. Então quando ele vê ali ao Deus desconhecido, ele falou, opa, aquilo ali é o meu Deus, o desconhecido. Esse desconhecido que você adora. Por quê? Os gregos, eles tinham tanto medo de deixar de adorar, essas são as crenças deles, de deixar de adorar a divindade, que eles colocaram junto com os deuses que eles acreditavam, Deus minúsculo ali, eles então colocam ao Deus desconhecido. Ó, nós vamos adorar os nossos, mas se tiver algum que nós não conhecemos, nós adoramos este. Põe aqui o altar dele, não tem nenhuma imagem, mas ali, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, quando chega, ele vê aquilo, ele fala, opa, oportunidade de evangelização ao Deus desconhecido é meu Deus. Esse vocês não conhecem, agora vocês vão passar a conhecer. Então ele começa a pregar. Então, ou seja, só para você entender a mentalidade de Paulo, vou parar aqui para não ficar maçante, mas já ficou claro. Fiz tudo isso aqui só para explicar ali o capítulo 1, a mentalidade de Paulo, a intelectualidade de Paulo para com os gentios, a intelectualidade de Paulo na pregação para ganhar almas para o reino de Jesus. Viu só? Um homem inteligentíssimo, um homem que podia debater com todos ali, ser arrogante. Não, ele era humilde e inteligente. Ele usava as coisas que ele via que poderia ser a favor para ele ganhar, como eu li ali no 9, 20, 18, 19, 21, 22, 23, para ganhar os que não são de Cristo. Então aí ficam os versículos, se você quiser depois meditar neles, se você quiser depois folhear ali, todos ali, ler, você vai ver, vai perceber que não existe nenhuma heresia, que isso é Bíblia. A intelectualidade de Paulo nas pregações, principalmente para com os coríntios, que foi o que eu enfatizei. Enfim, Deus abençoe sua vida, que este vídeo edifique a sua mentalidade, edifique a sua inteligência, estudando a mente de Paulo, estudando a pregação de Paulo. É muito lindo, é gostoso demais. Mas nós vamos terminar por aqui, porque está ficando muito extenso e muito maçante. Gostaria de até continuar mais, porém não dá, porque senão já estendeu muito, né? Fica muito maçante. Mas você aí agora pode entender acerca da intelectualidade de Paulo na pregação, estudando a mente desse intelectual. Deus abençoe sua vida, que este vídeo seja um vídeo que edifique a sua vida, que edifique aí você que gosta de ministrar a palavra de Deus, que gosta aí de preparar os seus sermões, em nome de Jesus, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.